Queridos, abram suas Bíblias no livro de Isaías. Eu queria hoje ler com os irmãos duas passagens bíblicas em livros diferentes. Um texto em Isaías e um texto em Jeremias. É bom que é perto um livro do outro, né? Vai ficar fácil. Isaías 64, versículo 8. Isaías 64, versículo 8. Depois eu quero ler com você Jeremias, capítulo 18, versículo do 2 ao 4. Já está ali Isaías? Muito bem, vamos ver então, né? A palavra de Deus nos diz assim, Isaías 64 e 8. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro, e Tu o nosso leito, e todos nós a obra das Tuas mãos. Amém. Agora vamos ler Jeremias capítulo 18, versículos do 2 até o 4. Também já achou? Vamos lá. Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Amém. Sentado com os irmãos estão, curva sua cabeça um pouquinho, feche seus olhos, vamos orar. Grandioso e eterno Deus, meu Pai Celestial, te agradecemos, Deus da glória, mais uma vez, privilégio, alegria de estar em tua casa, Senhor, de poder te adorar, te servir. Queremos te agradecer, Senhor, da glória, vida de cada pessoa aqui presente. Também, Senhor, te agradecemos porque temos a certeza de que Tu estás aqui em nosso meio. Te agradecemos, Pai Celestial, por tudo que pedimos, que continue nos abençoando, nos dê a Tua graça, Senhor, na glória, nos concedendo a Tua palavra. Fala, ó Deus amado, aos nossos corações. Somos carentes, necessitados de ouvir a Tua voz. Nós te clamamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, quando nós começamos a nos relacionar com Deus, o pensamento geral do mundo é que basta nascer e as pessoas já estão se relacionando com Deus. Mas nós sabemos que não é verdade. As pessoas, infelizmente, quando nascem simplesmente da carne, nascem para o reino deste mundo. E o Senhor um dia disse: o meu reino não é deste mundo. Então, para ter relacionamento com Deus, é preciso um encontro com o Senhor especial. Você sabe disso. É preciso um momento especial, é preciso uma compreensão diferenciada e uma tomada de decisão. E aí nós iniciamos o nosso relacionamento com Deus. E aí nós, quando iniciamos, nós entramos no primeiro nível de relacionamento. Você sabe que relacionamento tem os seus níveis, né? Nós temos vários níveis de relacionamentos. Nós podemos apenas conhecer uma pessoa, saber quem é, ou saber onde mora, e às vezes não saber nem o nome da pessoa. Tem gente na minha rua que eu não sei o nome. Aliás, tem muita gente na minha rua lá que eu não sei o nome. Eu moro lá no fim da rua, tem gente que é do meio da rua que eu não sei. Conheço alguém lá no começo, né? O Adão é fácil, a gente conhece lá no começo da rua, né? Os outros a gente não conhece mais, não sabe pelo nome. Então são níveis de relacionamento, a gente passa por aquelas pessoas e cumprimenta, é um nível de relacionamento, né? Aquele só de boa tarde, boa noite, tudo bem, opa, como vai? Há um relacionamento do opa, como vai? Relacionamento.
Agora, bem fraco, né? Bem raso. Depois tem aqueles que a gente conversa, tem aqueles que a gente já demora mais na conversa. Depois tem aqueles que frequentam a igreja, que a gente frequenta, e a gente até chama de irmão. É um outro nível, né? Um outro nível de relacionamento. Outros trabalham juntos. E tem gente que mora na nossa casa. Tem gente que é parente da gente. E aí o nível é outro de relacionamento. E como nós estamos com Deus também, nós temos estágios de relacionamento diferentes. E o primeiro estágio de relacionamento que a gente tem com Deus é o relacionamento oleiro e barro. Se você pensar direitinho, esse relacionamento oleiro e barro é bem fraco, né? É bem fraco, vocês sabem, é bem fraco. Pensa, querido, nessas figuras. O oleiro, um ser humano, profissional, trabalhador, relaciona-se com o barro. Mas o nível de relacionamento está bem fraquinho, não é não? Eu estou falando isso, não é inventando história não, a gente acabou de ler aqui, Senhor, nós somos o barro, tu és o oleiro, está escrito aí. Então, eu não estou inventando uma história, estou falando que existe um nível de relacionamento entre os homens e Deus, aonde Deus faz papel de oleiro e nós, os homens, fazemos apenas papel de barro. E interessante é que, pelo menos, já iniciou-se um relacionamento, ainda que seja no nível oleiro e barro. Mas pelo menos começou, né? Agora, é triste saber que há um grupo de pessoas que conformam-se com isso, conformam-se com o nível de relacionamento barro e oleiro, e fica nisso. Eu sou barro, ele é oleiro. Mas é como assim, eu moro no fim da rua e o cara mora no meio. E eu passo e digo, opa, e o cara diz, opa, eu me conformo com isso. Né? Eu passo pelo camarada e ele diz, opa. Porque pelo menos os homens são assim, né? Os homens passam. Às vezes nem opa diz, faz só um olhar assim, aí o outro, pronto, aí acaba a gente boa, né? Passa por aqui e faz assim. Pronto, aí já está suficiente para a gente. Relacionamento barro e oleiro. No relacionamento barro e oleiro, a gente sabe que o valor do relacionamento está no oleiro. Que valor tem o barro? Que importância tem o barro nessa história? Tem um certo valor, não é? Agora, a importância do barro, o valor do barro, vai depender do oleiro. Se o oleiro cismar e fizer deste barro um vaso para desonra, ele não vale quase nada. Se ele fizer um vaso para honra, ele começará a valer mais alguma coisa. O valor do barro depende diretamente da ação do artista, depende diretamente da ação do oleiro. Se o oleiro trabalhar dedicadamente, se o oleiro encontrar no barro possibilidade para trabalhar dedicadamente nele, pode ser que ele faça um vaso de decoração. Tem vasos saídos da mão de oleiro que valem uma fortuna, caríssimos, de ornamento, bonito, de utilidade. Tem um vaso, eu não sei dizer assim os nomes, mas me parece que tem quartinha, não sei se aqui sabe o que é quartinha. Sabe o que é quartinha? Tem outro nome aqui também, né? Parece moringa. Quanto custa uma moringa? Não sei, R$5? R$10? Você é o que? Você é uma moringa? Você é um vaso de barro. Eu não sei o que você é, mas o que você gostaria de ser? Você acha que quando você veio de lá, você era uma moringa? Era uma jarra? Era, eu não sei mais, uma panela de barro para cozinhar feijoada? Quanto custa uma panela de barro? Eu não sei, R$10? R$20? R$20, está caro. R$20, está valendo bem já para barro, não está não? Para um punhado de barro, R$20, está valendo bem, é ou não é? Estou achando que está valendo bem já. Mas esse mesmo oleiro pode pegar um vaso e fazer um barro e fazer um vaso mais caprichado, e dar um traquejo, e dar uma pintura, e dar um forno,
e de repente o mesmo barro pode valer muito mais. Vai depender do projeto do oleiro para com aquele barro, e do barro também, no nosso caso, porque nós somos barro que tem opinião, nós somos barros que resistimos às vezes ao oleiro. Tem um texto aqui que diz que é um absurdo, texto na Bíblia que diz que é um absurdo. Isso é um absurdo, agora o barro chegar para o oleiro e dizer, não me fizestes. O barro chegar para o oleiro e dizer, por que me fizestes assim? Isso é um absurdo, mas tem barro que faz isso, né? Tem barro que resiste, que vai lá. Então vai depender disso. Mas o seu valor vai depender diretamente da ação do oleiro sobre o barro. É bom a gente refletir sobre isso hoje, né? Pensar assim, que vaso eu sou? O que é que eu sou? Quanto eu custo? Qual é o meu valor? Qual é a minha importância? Para que é que eu sirvo? Qual foi a ideia do oleiro em me fazer? Eu estou atingindo os objetivos do oleiro? O oleiro me fez, eu sou vaso de barro, ele me fez com algum objetivo, e o objetivo que ele tinha na mente quando me fez, está sendo atingido, está sendo alcançado? Quando o barro, ele desenvolve bem o seu papel, como vaso de barro, ele é promovido, ele vai para o segundo estágio do relacionamento, ele deixa de ser apenas barro, para ser ovelha. Aí ele está no outro estágio de relacionamento com Deus, e Deus deixa de fazer papel de oleiro para fazer papel de pastor. Aí ele continua sempre no papel superior, mas agora somos ovelhas, pelo menos somos ser vivos, né? Antes nem vida tínhamos, mas agora temos vida. Fui bem como barro, agora sou ovelha. E como ovelha, você sabe que a história começa a mudar. Eu começo a produzir, eu posso dar lã, eu posso dar leite e conviver com outros e tal. Agora, se eu me for bem como ovelha, aí eu serei promovido. Eu estou falando de mim, mas estou falando também de você. Se você for bom como barro, você será considerado ovelha. Se você for bom como ovelha, você vai ser considerado servo. Andou bem, saiu de barro, nem vida tinha, foi para a ovelha, tem vida, mas não tem inteligência. Agora vai ser servo, ser humano, já vai mudar de aspecto perante o relacionamento. Ele, Senhor, ele era oleiro, agora ele toma a postura de pastor, e agora toma a postura de Senhor. Aí ele é Senhor, e você é promovido a servo. Que maravilha! Como servo, você pode se dar bem ou não. O texto diz que quando você, como servo, fizer tudo, será um servo inútil. Lembra disso? Quando você, como servo, fizer tudo, então significa dizer que você precisa, quando você atingir a graduação de servo, saber que precisa fazer tudo e um pouco mais. Deu para entender ou não? É meio difícil, né? Eu vou ter que fazer tudo e um pouco mais para deixar de ser inútil, porque quando eu fizer tudo, serei inútil. Essa expressão serei inútil é assim, é que às vezes alguém quer aplauso, quer reconhecimento, mas se o patrão te paga para você trabalhar para ele 8 horas, e você trabalha às 8 horas, você precisa agora somente de salário, aplauso não. Ah, mas eu trabalhei 8 horas, sim, não fez mais do que sua obrigação, paguei 8 horas, trabalhou 8 horas, quer um aplauso? Trabalhe 9, receba só 8, uma é aplauso que você vai receber. Deu para entender ou não? Então a gente tem que fazer tudo e um pouco mais. Quando você servir bem, desenvolver bem a sua função como servo, você é promovido. Aí você passa para um outro estágio do relacionamento com Deus, e aí ele fala assim: não vos tenho mais por servos, mas agora vos promovo a amigo. Está escrito na palavra. Aí o relacionamento de amigo mudou, né? Está indo bem, o cara era apenas barro,
passou a ser ovelha, passou a ser servo, e agora ele é amigo. E aí o outro lado toma também a posição de amigo, praticamente nivelando. Que coisa tremenda, né? O relacionamento que nós temos com um amigo é bem mais profundo do que o que nós temos com um empregado ou com um patrão. Se alguém tem um empregado, o relacionamento dele com o empregado é um, com o amigo é outro, né? Com um amigo o cara sai depois do trabalho, vai conversar, se encontra fim de semana, marca encontro de família. Com o empregado não, com o empregado terminou o expediente, acabou o relacionamento, né? Então é um relacionamento muito limitado. Aí Deus nos chama para a aproximação e nos promove a amigo. Que maravilha! Agora, como amigo, você pode ter uma porção de tipo de amigo diferente, não é? Tem uma porção de tipo de amigo diferente. Tem um amigo que beija o cara traindo, lembra disso? Não. Então tem amigo que, brincadeira, é melhor ter um inimigo ao lado do que ter ele. Então tem amigo, agora tem amigo que é mais chegado do que irmão. Então quando o cara se dá bem, quando o camarada age bem, quando ele serve bem, quando ele desenvolve bem a sua função de amigo, o seu relacionamento de amigo com o Senhor, ele é promovido de novo. Aí ele vai para um estágio mais profundo, ele vai para o estágio de filho, e aí ele toma a posição de pai. Deu para entender? Agora me diga uma coisa, aqui tem gente que é meu amigo, que é irmão em Cristo, que é ovelha da igreja, mas é meu amigo. Mas o nosso relacionamento não é tão profundo, tão apegado, tão íntimo, tão bom, como você tem com o seu filho. Com o seu filho é melhor, não é não? Deu para entender o que é que Deus está querendo? Nós temos vários níveis de relacionamento. A gente começa apenas como barro. Ele nos chama depois para ser ovelha. Aí se eu for bom como ovelha, ele me chama para ser servo. Se eu for bom como servo, vai me chamar para ser amigo. Se eu for bom como amigo, ele vai me ter como filho. Aí como filho é uma profundidade imensa no relacionamento. Como filho a coisa muda demais. Mas se como filho, você sabe que tem filho que é até deserdado. Tem filho que é filho, mas é caba ruim, dá trabalho, dá prejuízo, o pai não dorme, a mãe não dorme, filho, o cara fica louco da vida porque tem aquele filho. Tem filho que é assim também na casa do Senhor. Mas tem filho que anda direito, que honra o pai, que o pai sente-se bem em dizer que ele é seu filho, e conta até suas façanhas, aí é promovido. Sabe a quê? Noiva do Senhor. Glória, aí mudou, né? Aí eu pergunto, você é mais íntimo do seu filho ou da sua mulher? Você é mais íntimo do seu filho ou do seu marido? Como é o relacionamento? É mais profundo aonde? Ele está nos chamando para o maior aprofundamento possível de relacionamento. Deus quer você não apenas como barro, Deus quer você não apenas como ovelha, Deus quer você não só como servo, como amigo, como irmão, mas Deus quer você como um só, porque se Ele chama para ser noiva, é porque Ele quer casar contigo. E quando o cara falou assim, os dois serão um só, Deus quer você entranhado com Ele, Deus quer você íntimo dEle, Deus quer você conhecendo a mente, e a Bíblia diz que se alguém não tem a mente de Cristo, esse tal não é dele. Deus quer você tão perto dEle, a ponto de Ele e você ter um pensamento só. Deu para entender? Diga amém aí. Bom, como nós falamos aqui de alguns níveis de relacionamento, então eu já vejo que a gente tem aqui algumas sextas-feiras para conversar. E hoje nós vamos falar rapidinho sobre o nível oleiro e barro. Esse é o primeiro nível. Na medida que a gente for falando, aí você vai pensando qual é o seu nível, onde é que você está, né? Qual é o meu nível de relacionamento com Deus? Em que consiste o valor do barro? Eu já falei para você. O valor do barro consiste naquilo que ele se transformou, naquilo que ele se tornou. Ele veio só barro, mas aqui ele foi
transformado, aqui ele foi manuseado, foi manipulado por Deus, e aí Deus foi dando forma, Deus foi ajeitando. Agora já falei, tem uns que não quer aquela forma, tem uns que não quer aperto, tem uns que não quer de jeito nenhum, mas depende disso o seu valor.